Amado Frei Barnabé, nosso vigário paroquial da Paróquia Santana de Cavalcante e responsável por esta comunidade de Teresina, em Teresina, Goiás. Nossos queridos irmãos, Frei Natanael e Frei Cipriano, saúdo também o Padre Valdson da nossa diocese, pároco eleito para a nova paróquia que será criada agora em janeiro, de Teresina, Goiás. Já lembrando a todos que no próximo dia 23 de janeiro, às 19 horas, nós teremos aqui a proclamação da criação deste município como paróquia e também a posse do seu novo pároco e primeiro pároco, Padre Valdson, que está vindo com alegria para esta nova missão na vida dele, uma missão suave, porque Teresina não é um desafio, porque é uma comunidade que já tem uma formatação de evangelização, de serviços, de crescimento na fé e na participação com o trabalho dos nossos frades do caminho aqui durante estes anos. Nos reunimos hoje também para esta ação de graças pela missão dos frades do caminho aqui, que se encerrará agora no dia 27. Trago a alegria e a gratidão de toda a diocese a esse trabalho imorredouro, realizado aqui com tanto amor, com tanta dedicação. E nos reunimos nesta noite ditosa, que é a noite do Natal. Diante deste altar tão simples e tão eloquente, e diante desta belíssima imagem do menino Jesus. Quando incensava esta imagem, é como se a imagem estivesse comunicando com a gente aquilo que o menino Deus comunicou no presépio, na manjedoura de Belém, a Nossa Senhora e a São José. A leitura do Evangelho que nós ouvimos, cantada pelo Frei Barnabé, exalta o Cristo Palavra, Logos, do grego, que significa inteligência, comunicação. É uma palavra muito profunda, o Logos grego, e que é traduzido por nós por palavra. Cristo é a palavra do Pai, é a inteligência do Pai, é o ser da comunicação do Pai que se encarna no seio virginal de Nossa Senhora. Nós escutamos isso todos os anos. As homilias, as reflexões, as leituras são praticamente as mesmas. Mas aqui eu quero destacar para a nossa comunidade, futura paróquia, a importância desse gesto divino. Porque se nós fazemos uma retrospectiva bíblica, nós vamos chegar lá no início da criação. Quando Deus foi criando o mundo, quando tudo estava pronto, com todos os animais, os arbustos, os rios, os oceanos, então o nosso Deus criou, diferente de tudo que ele tinha criado, a pessoa humana, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher ele criou, Adão e Eva. Os criou sem a mácula do pecado, porque o pecado original não existia ainda. Existia o pecado do demônio.
a desobediência de Satanás, que depois eu vou fazer uma correlação dessa desobediência do demônio para com a nossa desobediência. E assim, houve uma maldição àquela obra mais importante de Deus, que é a pessoa humana. Porque ali, à espreita da criação, estava o demônio, Lúcifer, com as suas legiões, decaído, com todos os anjos que o seguiram, no grande vale do orgulho, para serem eternamente esses anjos, sem a ação de Deus em suas vidas. Porque a justiça de Deus é eterna. Não há uma volta para o demônio. Não há uma possibilidade de reconciliação do diabo com Deus, porque para nós, Deus arrumou um jeito de nos tratar com o remédio da misericórdia. Os anjos não têm como receber a misericórdia. Por quê? Porque os anjos conhecem tudo e conhecem o poder e o amor de Deus. O anjo que se rebela contra Deus se torna um anjo de orgulho e não tem volta para Deus. É o pecado dos anjos. Deus ajeitou um modo de nos recuperar. Quando Adão e Eva pecaram e toda a humanidade foi chafurdada no pecado, esta palavra chafurda, ela é uma palavra bonita, mas ela significa chiqueiro, chiqueiro dos porcos. Quem conhece um chiqueiro de porcos sabe a nojeira que é um chiqueiro, a fedentina, as moscas, porque os porcos, eles são bem porcos. E os porcos são capazes de fuçar os seus excrementos. Então a chafurda é isso. A humanidade havia chafurdado numa realidade como um chiqueiro, uma realidade podre. E isso doeu, por assim dizer, de modo comparativo, e uma certa linguagem que nós usamos por analogia, por comparação, porque Deus não tem esses sentimentos que nós temos. Deus é o amor puro. Mas a gente diz, Deus ficou triste com a humanidade que Ele criou para ser anjos, para viver no paraíso. Então o amor de Deus foi derramando aos poucos no coração da humanidade, até que Deus escolheu Abraão, o patriarca da nossa fé, para iniciar com ele um povo, o povo de Israel, o povo hebreu, que passou por tanto sofrimento ao longo dos milhares de anos, e até hoje o povo judeu ainda sofre muita perseguição, muita incompreensão. A Segunda Guerra Mundial matou milhões de judeus com toda a covardia possível. E esse povo foi sendo curado, preparado por Deus para receber o Messias. Quando vocês forem ler o Antigo Testamento, todo ele é um farol que aponta para um novo monte, um novo Sinai, que é o Monte das Bem-aventuranças, onde Cristo restabelece um caminho para a nossa salvação. E esta grande verdade de Deus, o Logos, a inteligência, a palavra divina, que é Deus, que é o Cristo,
que existe desde toda a eternidade, porque ele foi gerado e não foi criado. O nosso Deus é trino e é uno. Uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. A tarefa da criação e da revelação no Antigo Testamento é uma tarefa do Pai. Deus Pai vai se revelando, mas Deus Filho e Deus Espírito Santo atua com o Pai. São Paulo diz que o Cristo atuou na criação. A criação antiga. O povo antigo, com os profetas, com os patriarcas, com os reis, com todas suas dificuldades, com o fato mais extraordinário que foi a saída da escravidão do Egito para a libertação na terra prometida. Moisés conduziu o povo, levou, mas foi Josué que entrou na terra prometida com o povo. E ali foi se preparando para a vinda de Cristo. Deus, na sua condição divina, percorre o caminho do rebaixamento, da humildade. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de ninguém. Mas Ele cria por amor. Nós fazemos as coisas para agradar a nós mesmos e aos outros. Deus faz para salvar. E Jesus vem da eternidade como segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnar pelo poder da mediação do anjo Gabriel no seio de Nossa Senhora. E ontem nós cantamos isso na missa da vigília. A entrada de Jesus nesse mundo para nos salvar. E essa humildade do céu veio trazer ao nosso coração a cura do orgulho. Se lá no Antigo Testamento, a caída no Jardim do Éden de Adão e Eva e toda a humanidade machucada foi por causa do orgulho do demônio. Adão e Eva cederam ao orgulho do diabo. A serpente chegou com toda astúcia e diz: por que não comes da árvore do meio do jardim? E Eva disse: é porque Deus proibiu que comêssemos. E a serpente dá aquela risadinha maligna e diz: e vocês sabem? Porque se vocês comerem, vocês vão ser maior do que ele. Naquele momento o orgulho entrou no coração de Eva. Ela comeu e deu ao homem. E aquele pecado passou para toda a humanidade. Ou seja, por um homem, Adão, e por uma mulher, Eva, entrou a desobediência, o pecado na humanidade. A serpente ela inocula o veneno. Quando a gente é picado por uma serpente e por uma cobra, ela inocula o veneno que mata. E a serpente inoculou em Adão e Eva o veneno que mata a humanidade. Deus tinha nos criado à sua imagem e semelhança. A imagem é a cópia. A semelhança é esta aproximação pela virtude. Então Adão e Eva e toda a humanidade antiga perde a semelhança, perde a santidade. Continua com a imagem de Deus. Porque um filho pode parecer muito com o pai. E ele é semelhante ao pai se ele faz as coisas boas do pai. Mas o filho, que parece muito com o pai, as pessoas dizem é uma cópia do pai. Mas ele não é semelhante ao pai porque ele escolheu o caminho do pecado, da desobediência. Essa é a lógica do pecado original. E agora, o que ocorre? O diabo vai enfrentar a nova criação. A antiga criação ele venceu.
Mas a nova criação agora, que é inaugurada pela encarnação do Verbo, ele não vai ter vez. Vocês imaginam quanto que Nossa Senhora foi tentada pelo demônio quando do anúncio do Verbo, quando da sua gravidez? A Bíblia não conta isso, mas o diabo, ele é invejoso, porque ele é orgulhoso. Nossa Senhora não tem inveja, ela é humilde. Ela foi concebida sem o pecado original. Ela é a nova Eva. E Jesus vai ser o novo Adão. E o demônio vai continuar querendo até matar Jesus. Tentou Jesus. Você tem 40 dias em jejum no deserto? Está aqui uma pedra. Transforma essa pedra em pão, para que não morras de fome. E Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Afasta. O diabo tenta levar Jesus ao templo, ao pináculo, e mostra os reinos. Te darei tudo se você me adorar. É a tentação da idolatria. E Jesus diz, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, nosso Senhor vence o demônio. Se vocês me perguntam, mas por que o Natal? Por que a encarnação? Porque Deus quis nos salvar. E o presépio que lembra o nascimento de Jesus, lá na periferia de Belém, é próximo de Jerusalém, é bem próximo. Ele nasceu lá porque ninguém quis hospedar Nossa Senhora para dar a luz. Não vai para frente. Lá bem pertinho do lugar onde Jesus nasceu, tem o chamado Campo dos Pastores, onde nós temos muitas grutas originais ainda. Sempre que eu estive lá, sempre eu rezei naquelas grutas, porque elas é a imagem da gruta onde Jesus nasceu. Porque onde Jesus nasceu tem uma igreja grande, feita por Santa Helena, no século IV, mãe do imperador Constantino. Então ali foi destruída praticamente aquela gruta ao longo do tempo. Mas Jesus nasceu ali pobre. Aqui está o contraponto. Se a serpente é do orgulho, Cristo é da humildade. E a humildade do presépio vai até a humildade da cruz. Por isso São Gregório Magno, ele diz que há uma ligação profunda do presépio, do nascimento de Cristo na Gruta Fria de Belém, com a sua morte no momento triste do Calvário. Tudo isso para libertar a humanidade. Naquele momento da morte de Cristo na cruz, que a terra se abre e Jesus desce aos porões da mansão dos mortos e arranca das mãos do diabo as almas puras, e muitas almas foram vistas em Jerusalém, acontecia o mistério da nossa redenção. Mistério da encarnação, mistério da redenção. E tudo isso é coroado com a ressurreição de Cristo, que é o esplendor, e o diabo é vencido. Deus venceu o diabo. Ele não se dá por derrotado, mas ele está derrotado. Mas Deus permite, por um tempo, que o diabo tente os homens. Mas Deus, em Cristo, quis estabelecer a igreja. A Santa Igreja Católica. Porque a Santa Igreja Católica ela é como uma grande hospedaria que Jesus Cristo não encontrou. E nesta hospedaria que é a igreja, nós encontramos a piscina para nos lavar do pecado, que é o batismo e a confissão.
nós encontramos o alimento, a Eucaristia, que nos fortalece contra o diabo. Nós encontramos os sacramentos, sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Então a igreja, ela é essa piscina, esta hospedaria, este hospital, esta farmácia, onde nós encontramos os remédios para as nossas vidas, que é o anúncio da palavra, a evangelização. O aprofundamento da palavra, que é a catequese. Os sacramentos que fortalecem a nossa alma e nos cura. Isso é dom de Deus. E a mistagogia, que é a vivência dos sinais. Presépio, as imagens, a vela, a cruz, o altar. Tudo isso é graça de Deus. Daí que a paróquia, ela é, meus irmãos, por mais simples que seja, como vai ser a nossa, ela é epifania da encarnação, da redenção e da nossa salvação. Porque aqui, na futura paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos ter a igreja. A igreja profundamente ligada com as outras paróquias, com a diocese e com o Papa Leão e seus sucessores. Daí, meus irmãos, esse Natal traz para nós, embora a tristeza de perder os nossos confrades aqui, os nossos franciscanos do caminho, não deixa de ser uma perda, uma dor para todos, mas ao mesmo tempo, a dor deles é como aquele parto de Nossa Senhora em Belém. Todo parto dói. Nossa Senhora sentiu dores. Vocês hoje sentem dores com a saída dos frades. Mas essa dor, ela é libertadora. Quando Jesus sai do seio de Maria, a dor acaba. Vocês, quem aqui deu à luz de parto normal, levanta a mão. Doeu? Muito. Minha mãe dizia, meu filho, é uma dor tão terrível. A gente não morre porque a gente está amando quem está saindo de dentro da gente. Então a dor do parto, ela é uma dor que anuncia amor. Então, a saída dos frades da nossa comunidade, depois desse tempo tão ungido, é uma dor para a comunidade, eu sei disso. Mas é uma dor de amor, eles estão deixando amor e nós estamos amando eles. E desse parto, então Deus manda agora o padre Valdisson, que será este amor. Eles foram Moisés que conduziu o povo e agora, e não entrou na terra prometida, vem o padre Valdisson para conduzir vocês como Josué até a entrada da terra prometida. Veja que Deus é sempre bom com a gente. Deus é grande. E o padre Valdisson vai fazer um trabalho de continuidade. Alguém me passava a mensagem. Mas será que vai acabar tudo, as pastorais, o grupo de jovens, o apostolado? Não, o padre Valdisson não vem para acabar. Ele vem para continuar o trabalho dos frades e para ir melhorando com a minha orientação, com aquilo que o Espírito Santo falar no coração dele e aquilo que vocês for pedindo. Olha que bonita é a igreja. A nossa igreja, ela é como um rio que continua. Ela vai. Muda bispo, muda padre, muda o papa. A igreja é esse rio caudaloso, suave que vai. Vai nos levando no tempo até nos entregar ao oceano do amor divino. Essa é a nossa igreja, gente. Hoje eu estou aqui com vocês. Daqui 9 anos e meio, eu já estou fora da diocese. Ou talvez antes, a gente nunca sabe. Os padres, a comunidade chegou como um cometa. Os frades do caminho foram um grande cometa, que chegou com toda a luz, deixou a luz aqui
está indo iluminar em outros lugares. E agora o padre Valdson vem para dar continuidade a essa luz, não deixar a luz apagar. Confessando, visitando os doentes, ajudando as pastorais, dando formação, atendendo as capelas, comunidades, trabalhando para a gente terminar a construção da nossa paróquia, da nossa igreja, que eu já disse para vocês que vai ficar muito bonita, se Deus quiser, porque aqui nós temos uma santa que compreendeu tudo isso que eu estou falando para vocês. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela compreendeu tudo. E ela diz, na igreja, no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Essa é a nossa vida. Vocês acham que algum dia eu pensei que ia conhecer Teresina? Eu digo para vocês, eu nem sabia que existia muitos lugares aqui na Diocese de Formosa. Mas estou aqui. Porque nós, religiosos, frades, padres, freiras, a gente dá um sim, e a gente não sabe o que Deus vai fazer com a gente, nem aonde a gente vai estar, nem onde vamos morrer. A gente não sabe. Só Deus sabe. E a riqueza da igreja é isso. Cada um que vem deixa uma riqueza. Deixa uma luz. E a igreja vai continuando. O que o bispo de vocês, o pai espiritual de vocês quer? Que do mesmo jeito que vocês acolheram com tanto amor os nossos frades, ajudou tanto acolhendo, eu quero esse mesmo acolhimento ao padre Valdson, porque ele será aqui a extensão do coração do bispo, como foi os frades. E eu quero que ele se sinta realmente um pai muito feliz com seu povo. E quando vocês olharem para ele, vocês têm que lembrar, ele é o ancião, o padre é o ancião, é o irmão mais velho, que deve comunicar o verbo de Deus na comunidade. E ele sabe disso. E agora à noite nós vamos voltar para Formosa, eu vou com ele para a gente ir conversando. Para ele animando, orientando, para que a gente possa ter aqui uma paróquia muito bonita. Que esta paróquia seja a princesinha da nossa diocese. A próxima paróquia. Depois nós vamos criar Sítio da Abadia, depois em Poça vamos criar a comunidade sagrada, a comunidade Nossa Senhora das Graças, e outras paróquias vão ser criadas no futuro. Mas a nossa vai ficar por um tempo como a paróquia mais criança da nossa diocese. Por que eu falo criança? Porque aqui vocês têm a padroeira, que é Santa Teresinha, ela tem a espiritualidade da infância espiritual. Tudo dela é pequeno. Meu Jesusinho, meu amorzinho. Nossa Senhora, Santa Teresinha é assim. Então aqui vocês vão pedir a Deus essa graça permanente, e o Padre Valdson também, de ter um coração de criança. Porque o coração da criança é dependente dos pais. E o católico precisa cultivar a humildade e arrancar do coração o orgulho, porque a humildade vem do verbo que desceu. E o orgulho vem do anjo que foi jogado no inferno por causa da desobediência. Nós estamos nesse mundo para obedecer. E quem obedece tem paz. Quem obedece a Cristo, obedece à igreja. Não há igreja sem Cristo, sem Eucaristia, que é o grande tesouro nosso. Quanta beleza essa capela, que vocês nem sonhavam que ia ter, e os frades organizou essa capela tão bonita, que eles estão doando, né, esse conjunto da capela, e eu quero aqui agradecer imensamente por essa doação, que era deles esse conjunto, que nós vamos conservar. E toda vez que nós entrarmos nessa capela, a gente vai rezar. Obrigado ao caminho, que deixou esse sinal aqui, um convite a adorar em beleza e respeito piedoso a nosso Senhor. Que Santa Teresinha do Menino Jesus interceda por nós, e que Nossa Senhora da Rosa Mística, que acompanha o Frei Barnabé, interceda por nós, para que as rosas de Nossa Senhora
seja as grandes rosas de Santa Teresinha a brotarem nos nossos corações, nas nossas vidas, na casa de vocês, irmãos, nas nossas escolas, na prefeitura, na Câmara, nos órgãos públicos e em todas as nossas famílias da cidade e do campo. Assim seja. Amém. Deus seja louvado para sempre.